Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Mateus 7. Agradeço por sempre estar presente. Então vamos lá, Mateus 7, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia, a mensagem sobre o livro de Mateus. Deixa eu pegar ela aqui. Mateus, que é o primeiro evangelho na ordem. Não se sabe a ordem que foram escritos, segundo a tradição foi Marcos, aí cada um foi copiando um, e João escreveu posteriormente. Mas vamos lá. Introdução, Mateus. O relato sobre a vida de Jesus. Não começa com Jesus. Antes disso, Deus trabalhou por um longo tempo. A salvação é o principal negócio de Jesus. É uma questão antiga. Jesus é a reunião da forma final de temas, energias e ações desencadeadas antes da fundação do mundo. Mateus abre o Novo Testamento estabelecendo a história local de Jesus em seu contexto histórico mundial. Ele quer ter certeza de que, quando lessem as narrativas que envolvem o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus, víssemos as conexões com os fatos anteriores. Cumprido é um dos adjetivos de Mateus. Isto é, isto ou aquilo aconteceu para que fosse cumprido. Jesus é único, mas não isolado. Melhor ainda, Mateus conta a história de tal maneira que não apenas todos os fatos anteriores a nós se cumprem em Jesus. Nossa história também se cumpre nele. Todos os dias acordamos no meio de algo que já está acontecendo, que vem acontecendo há muito tempo. Genealogia, geologia, história, cultura, os cosmos. Deus. Não somos acidentais nem eventuais nessa história. Recebemos orientação, informações, antecedentes, confirmação. Mateus apresenta um contexto abrangente pelo qual vemos a criação e a salvação de Deus cumprida em Jesus e todas as áreas das nossas vidas, trabalho, família, amigos, memórias, sonhos, também cumpridas nele. Sem esse contexto, corremos o risco de ver Jesus como uma mera distração que nos tira do foco das manchetes estampadas nos jornais. Nada pode ser mais distante da verdade. Quando conheceu Jesus, Mateus recolhia impostos para o corrupto rei Herodes e seus chefes romanos. Mateus era um colaborador sem importância da grande máquina que sugava dinheiro dos compatriotas judeus, tendo trabalho que mais que qualquer outro representava vender-se para o inimigo. Ele não parecia ser alguém preocupado com a prática do modo de vida judaico ensinado por Moisés, muito menos provável seria dizer que seu relato a respeito da vida de Jesus é o mais identificado com os judeus dos 4 relatos que temos. Ele apresenta Jesus como o rei Messias judeu que cumpriu a lei de Deus e mostra como os cidadãos do reino de Jesus podiam realmente viver. Mateus era um dos 12 amigos mais próximos de Jesus, uma testemunha ocular dos acontecimentos que mudaram todas as coisas para ele. Para quem ele escreveu? Os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Eram escórias para os que não acreditavam. Expulsos das sinagogas, os seguidores de Jesus formaram congregações próprias. Mateus escreveu para esses crentes judeus na Palestina que tinham suas famílias separadas em razão desses conflitos. Consideravam amar os inimigos um bom ideal, mas ele também teve dificuldade de registrar a insistência de Jesus em que sua mensagem fosse propagada pelo mundo, não apenas entre os judeus. Contexto. Por volta do ano 6 a.C. e o ano 30 d.C., o judaísmo da Palestina nessa época estava dividido em várias correntes. Alguns judeus achavam que os sacrifícios no templo de Jerusalém eram essenciais, outros diziam que os sacerdotes eram corruptos e não queriam nada com eles. O relato de Mateus é mais rude em relação aos grupos que estavam mais próximos de Jesus. Praticou os fariseus. Os rabis, termo fariseu para professor, interpretavam os ensinamentos de Moisés a fim de que fossem postos em prática pelo povo comum. Jesus, que também era rabi, alegava o direito de descartar as interpretações deles, muitas das quais eram antigas tradições em favor do que para ele era inspirado por Deus.
Agora vamos para o capítulo 7 da Bíblia de Jerusalém, após ler a introdução. Não tem introdução em Mateus também. Tem. Acho que na próxima vez que eu ler eu lerei Lucas. Da Bíblia a mensagem ela é mais curtinha, então acho que é mais dinâmico para uma live. Então vamos lá. 7. Não julgar. Não julgueis para não ser julgados. A gente tem um comentário, já que a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de estudos. Não julgueis os outros para não ser julgados por Deus. Do mesmo modo se entende o versículo seguinte da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 12. 4, capítulo 12. Cadê? Só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar o distrito. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Então aqui a gente tem Tiago, que a gente não sabe qual foi Tiago. Foi um dos Tiago menor, ou Tiago, chamado irmão de Jesus, lá em Atos. Então vamos lá. Pois com o julgamento com quem julgueis serão julgados, e com uma medida do que medires serão medidos, porque reparas no cisto do que está no olho do teu irmão, quanto não percebes a trave que está no teu. Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixe-me tirar o cisto do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tire o primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não profanar as coisas santas, não dei aos cães o que é sagrado. Aí a gente tem um comentário, porção de carne, alimentação santificada podem ser oferecidas no templo. Do mesmo modo, não se deve propor uma doutrina preciosa santa a pessoas incapazes de recebê-lo bem e que poderiam fazer mau uso dela. O texto não especifica que tipo de pessoas se tratam, seriam os judeus hostis ou os pagãos. Então, nem andeis as vossas pérolas aos porcos, para que não pisem e voltem-se contra vós. Vos estraçalhem. Vós estraçalhem. Eficácia da oração. Pedi e será dado, buscai e acharai, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate se lhe abrirá. Quem dentro de vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir pão, ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. A regra de ouro. Aí a gente tem um comentário. Essa máxima de comportamento era bastante conhecida desde a antiguidade, especialmente no judaísmo. Mas sobre forma negativa, insistiam que não devemos fazer ao outro aquilo que não queremos que não façam. Jesus e depois dele os escritos cristãos dão essa máxima uma forma positiva que é a mais exigente. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, façai-vos vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Os falsos profetas. Os dois caminhos. A doutrina dos dois caminhos, do bem e do mal, entre quais os homens devem escolher, é tema antigo e comum no judaísmo. Ela está num tratado na moral que chegou até nós através do Didaquê e da sua tradução latina Doctra Apostolorum. Há quem creia perceber sua influência em Mateus 5, 14, 18, 7, 12, 14, 19, 16, 26, 22, 34, 40 e Romanos 12, 16, 21. E também no capítulo 13, do versículo 8 ao 12. Didaquê foi um livro do início do cristianismo que tinha lá as crenças e as principais normas dos primeiros cristãos. Entrai pela porta estreita, porque largo é espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, o aperto, o caminho que conduz à vida, e poucos são os que as encontram. Os falsos profetas. Guardai-vos dos falsos profetas,
Doutores de mentira que seduzem o povo com a falsa aparência de piedade, enquanto no íntimo buscam fins interesseiros. Que vem a voz e disfarça de ovelhas, mas são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem uva dos espinheiros ou figo dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore que dá boa dá bons frutos, mas a árvore que dá má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E pelos seus frutos, portanto, os reconhecerei. Os verdadeiros discípulos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia se refere ao juízo final. Então eu lhes declarei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas palavras e as põe em prática está comparando ao homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram enxurradas, sopraram o vento e deram contra aquela casa, mas não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem sensato que construi a sua casa sobre a areia. Então aqui a gente tem o ensinamento de Jesus, que foi um pedreiro, uma má tradução para carpinteiro. A tradução mais correta seria pedreiro, que a palavra em grego é tekton, e tek é pedra. Então Jesus conhecia de construção de casas. Então por isso que ele deu esse exemplo, que nós devemos cumprir suas palavras e não só crer nelas. E caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande sua ruína. O espanto da multidão. Aconteceu, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque ensinavam com autoridade e não como os escribas, que baseavam todos os seus ensinamentos na tradição dos anciões e os fariseus. Então, aqui Jesus finaliza o que a gente conhece como o Sermão do Monte, que começa lá em Mateus 5 e termina em Mateus 7. E amanhã, e assim finalizamos Mateus 7. Boa noite e até amanhã com mais uma leitura.